Bom dia, muito bom dia. Começamos aqui mais um café com leitura. Nosso penúltimo episódio, domingo que vem já encerramos a leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown. E quanto valor, quanto conhecimento, quanta informação preciosa tem nesse livro a respeito de vulnerabilidade, de acesso às nossas emoções, de reconhecimento, de viver mais plenamente, de viver com ousadia. Tudo isso a Brené coloca aqui no seu livro, através dos seus estudos de mais de 10 anos, entrevistando pessoas de diferentes idades, em diferentes situações, como que ela tirou a realidade daquelas pessoas e implantou aqui, descreveu aqui no seu livro e nos outros livros também que ela escreveu. Então, quanta informação que a gente pode levar para a nossa vida, né? Com ferramentas práticas também de como a gente pode transformar a nossa vida. Estamos fazendo então a leitura, a finalização do capítulo 6, que é o compromisso perturbador, ousadia para rehumanizar a educação e o trabalho. Então, ao longo desse capítulo, a Brené vai falar sobre liderança, como que todos nós temos um papel de liderança em diferentes contextos onde nós estejamos inseridos e como que isso pode e deve ser utilizado de uma maneira a auxiliar as outras pessoas no sentido de fazer com que as pessoas conectem-se com a sua vulnerabilidade e tragam isso para aquele ambiente em que estão inseridas, seja nas escolas, seja nas empresas, seja no ambiente familiar. Então, ela iniciou lá o capítulo falando sobre exemplos das empresas, o quanto a criatividade e a inovação, elas estão conectadas com a vulnerabilidade. A partir do momento que você tem a capacidade de se conectar com a sua vulnerabilidade, estar exposto, a criatividade e a inovação vêm juntos. Não que você vai não ter medo, sem medo de expor-se, mas ter essa possibilidade de colocar suas ideias sem ter vergonha mesmo daquilo que você está falando dentro do ambiente que você está inserido. Então vamos seguindo aqui o capítulo 6, a gente parou no tópico que fala sobre o jogo da culpa. Então aqui ela vai colocar a relação que inclusive ela já fez em capítulos anteriores a respeito da relação entre culpa e vergonha. Então aqui ela mais uma vez vai reiterar essa temática. A melhor maneira de pensar a relação entre vergonha e culpa é como se a culpa estivesse no volante, ou seja, dirigindo, e a vergonha estivesse no banco de trás, pegando uma carona com essa culpa, se sua vida é comandada, eu coloquei uma observação, se sua vida é comandada ou dirigida pela culpa, naturalmente, por tabela, por consequência, a vergonha vai vir de carona, vai vir como um brinde. Então essa fica aí pra gente já ir pensando, ainda me culpo, do que é que eu me culpo, por que eu estou carregando alguma culpa, e naturalmente se você tem vergonha de algo, saiba que existe lá uma culpa por trás dessa vergonha. Será que existe algo que precisa ser avaliado, ressignificado? Fica aí. Então, ela coloca assim: diante de qualquer resultado negativo, grande ou pequeno, alguém ou algo deve ser apontado como responsável. Isso é uma estratégia que todos nós fazemos, ou pelo menos a maioria de nós fazemos. Quando nós passamos por uma situação difícil, um resultado que seja negativo, a nossa tendência é procurar culpados. A tendência nossa é apontar o erro de alguém. Foi por causa de fulano que isso não deu certo, que o resultado deu ruim. Afinal de contas, se alguém é culpado, esse alguém não sou eu me isento da culpa. E aí, então, a partir disso surge a vergonha e em seguida uma cascata de eventos, que vem a mágoa, a negação, a raiva e a retaliação. Então, são todos sentimentos que vêm por conta de um fator inicial, de algo que deu errado, e aí eu procuro alguém para culpar, naturalmente vem a vergonha em seguida, e todos os outros sentimentos que vão estar apoiando, essa culpa, validando mais ainda essa vergonha, porque daí vem vários outros sentimentos. E é muito importante a gente pensar o seguinte:
Quais são os padrões de sentimentos que eu estou tendo? Quais são os padrões de comportamento que eu estou tendo? Por que eu bato muito nessa tecla de padrão de comportamento, padrão de sentimentos? Porque isso demonstra exatamente como que estão as suas redes neurais. Qual que é o comportamento principal, predominante? E aí, quando você consegue analisar, poxa, todas as vezes que me acontece isso, eu tenho um gatilho, eu ajo de determinada forma. Ok, consegui observar. E agora, como é que eu faço para modificar isso? Modificando o meu comportamento, modificando os meus pensamentos, modificando os meus sentimentos, a forma como eu me expresso perante determinada situação. Então, é sempre um exercício de autoavaliação, de autoconsciência para a modificação desses padrões. Ter a consciência deles é show, muito bom. E aí você tem que fazer o segundo movimento, que é ação. Você tem que movimentar, você tem que trocar isso. Existem diversas formas de você fazer isso, mas o primeiro passo sempre vai ser essa autoconsciência e você fazer esse movimento, né? Eu posso ir lá no meu psicólogo, ele me dá estratégias para que eu possa mudar esse comportamento, mas as estratégias, quem vai realizar sou eu. Então, essa autorresponsabilidade mesmo, esse compromisso com você mesmo, de que eu posso sim fazer essa modificação desses comportamentos a partir desse compromisso comigo mesmo. Bom, no segundo tópico aqui, ela coloca assim, a cultura de esconder a verdade. Então, ela vai discorrer aqui um pouquinho a respeito de como que você... a cultura, ela inclusive falou sobre isso em capítulos anteriores, né? A cultura é aquilo que já está instalado, que é um padrão para várias pessoas, aquilo que é comum, é cultural. Não precisa ser explicado, é um padrão que várias pessoas seguem. Isso pode ser uma cultura de uma empresa, a cultura de uma escola, de uma comunidade, a cultura da sua casa. Ela está em vários ambientes, né? Então, ela vai falar sobre essa cultura de esconder a verdade. E ela coloca o seguinte: a cultura de esconder a verdade depende de manter as pessoas caladas e submissas. Quando você não fala a verdade, você não é verdadeiro, você mantém as pessoas sob o seu domínio, de forma submissa a você. E isso acontece em diferentes locais, como ela vem sempre batendo nessa tecla. Em corporações, empresas, ONGs, universidades, governos, escolas, famílias, igrejas. Então está em todos os lugares, está em vários lugares essa submissão. Ela pode ser escancarada ou pode ser de uma forma mais velada. Cultivar culturas empresariais, institucionais, que se baseiam nesse comportamento, faz com que deixem a sensação de desproteção para as pessoas, que são seres humanos. As empresas, ela já falou nesse capítulo ainda, que as empresas elas não são compostas por engrenagens, máquinas, que vão simplesmente executar. As empresas são compostas por seres humanos que têm uma série de emoções, uma série de sentimentos e comportamentos que têm altos e baixos. Então, não dá para você achar e querer um comportamento igual ao padrão e fazer com que essa pessoa simplesmente desligue as emoções dela ao ir para o trabalho, por exemplo. Isso não acontece dessa forma, né? Para se resolver essa questão de colocar um comportamento, uma cultura de submissão, é necessário criatividade, inovação e aprendizado estimulante. Então, contínuo aprendizado, um aprendizado que seja bom para as pessoas que estão ali naquela instituição. Como é que a gente vai acessar a criatividade, a inovação e continuar fazendo esses estudos? Por meio da vulnerabilidade. É isso que a Brené sempre coloca aqui como chave mestra de você, nas empresas, nas escolas, nas casas, ser uma pessoa mais criativa. A partir do contato com a sua vulnerabilidade. É abrir espaço para isso. Como é que ela coloca isso na prática? Ter momentos seguros, apropriados, locais e ambientes seguros e apropriados para que seja exposta,
Seja exposto à vulnerabilidade, às opiniões, aquilo que as pessoas querem colocar, e aí sem os julgamentos dos outros, mas o acolhimento. E aí naturalmente observar o que foi positivo daquela fala, né, que é o feedback que ela diz aqui, o que foi bacana e o que precisa ser melhorado, mas sempre valorizando este movimento de acessar a sua vulnerabilidade, abrir, né, como a gente já falou nos outros capítulos, sair daquela máscara, sair daquele capuz que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas falar de uma forma mais verdadeira. E aí, a partir disso vem a criatividade, a inovação, com essas atitudes, né, com essa abertura de espaço, né? Como que mais isso pode ser feito? Através do apoio de líderes, né? Então, pode vir tanto da base, mas principalmente do exemplo do líder, a pessoa que está lá em cima, onde são pessoas que falam com ousadia, facilitam essas conversas, elas abrem esse espaço para falar sobre vulnerabilidade, vergonha e mudar esse padrão cultural, né? Terceiro ponto, estimular um foco consciente para detectar esses pontos de vergonha, estabelecer padrões como forma de combater essa vergonha, quais são as dificuldades em comum, quais têm sido os tipos de experiências que essas pessoas têm tido, e levar os funcionários a conhecer a diferença entre vergonha e culpa e ensinar a eles um feedback, que é essa estratégia que ela coloca, de maneira que isso encoraje o crescimento e a motivação. Então você vai lá se a gente pensar numa sequência, numa hierarquia, desde o líder, porque vai partir dele esse comportamento, né, essa abertura de espaço para falar sobre vulnerabilidade, vergonha, diferença entre culpa e vergonha, e colocar questões, colocar perguntas para que as outras pessoas que estejam ali abaixo, até chegar nos funcionários, se sintam à vontade para falar para se expor mesmo. E aí modificar essa cultura, porque pode ser sim modificada a partir do momento que a gente decide, que a gente modifica o nosso comportamento. Vamos lá. Outro ponto aqui do capítulo é diminuir a lacuna entre valores com feedback de qualidade. O feedback de qualidade aqui que ela coloca, esse conceito, ele não é aquela coisa de você chegar e, como a gente fala, lanhar o outro, falar um monte, apontar os defeitos. Não é por aí. O feedback de qualidade, ele serve para contribuir, muito mais do que você apontar os defeitos, né? Então vamos lá. Apoiar uma cultura em que há um feedback sincero, construtivo, compromissado, é viver com ousadia. Esse é o principal elemento para a mudança, e essa mudança começa em nós. É eu mudar os meus comportamentos. O problema é claro, sem feedback não pode haver mudança transformadora. Não tem como eu saber aquilo que eu preciso modificar se eu não tenho um feedback de alguém. Quando não conversamos com as pessoas que estamos liderando sobre seus pontos fortes e suas oportunidades de crescimento, elas começam a se questionar suas próprias contribuições e seu comprometimento. Então aqui ela está falando especificamente, né, das instituições, mas a gente pode levar esse conceito para dentro de casa, para as escolas, né? Então esse feedback de qualidade que ela fala, ele vai auxiliar no comprometimento da outra pessoa também, porque eu consigo fazer a minha autoanálise e perceber qual é o meu padrão de comportamento, qual é o meu padrão de pensamento e fazer esse movimento para fazer essa modificação, mas também é importante que o que a pessoa que está lá fora está conseguindo observar e captar que eu não estou conseguindo ver. Então, isso é um feedback de qualidade, né? Quais são os seus pontos fortes, como você os reconhece. Existe, inclusive, uma linha, né, de estudo que fala sobre os pontos fortes, né? É um Instituto Gallup lá dos Estados Unidos que pesquisa isso há vários anos, e é a busca dos talentos, né? A busca dos pontos fortes, porque há um tempo atrás existia a cultura, né, de você observar, eu não sou bom nisso, não sou bom, sei lá, em gestão de pessoas, exemplo. E aí você tinha que trabalhar nesse ponto, porque era o teu ponto fraco, e aí você teria que se desenvolver naquilo. E há
a metodologia de pontos fortes, ela é o oposto, porque ela vai pegar, então eu não sou boa em gerir pessoas, mas eu sou excelente na parte de tecnologia. Então eu vou pegar esse meu ponto forte e vou desenvolvê-lo ainda mais. E pegar uma outra pessoa que tem um ponto forte em gestão de pessoas, mas não é tão boa em tecnologia, e juntar. Então ela vai trabalhar no fortalecimento dos seus pontos fortes. Então quer dizer que eu não vou me desenvolver em outras áreas também? Não, ela quer dizer que nesse primeiro momento, fortalecer os seus pontos fortes, ela vai te dar mais segurança, vai trabalhar a tua autoestima, vai fazer você se desenvolver naquilo. A partir desse momento você percebeu, sou muito bom nisso, consegui me desenvolver nisso, você consegue, né, desenvolver outras áreas. E aí fica a pergunta, eu preciso realmente desenvolver todas as áreas? Né? Eu preciso ser excelente em tudo? Como tem um autor que fala, quem quer fazer de tudo não é bom em nada. Então, eu preciso focar naquilo que eu sou bom, eu sou realmente muito bom naquilo. Isso pode ser uma premissa, é importante que isso venha como uma premissa na nossa vida, eu sou bom naquilo que eu faço, eu sou excelente naquilo que eu faço e eu me torno uma referência naquilo que eu faço. Esse feedback aqui que a Brené coloca, para a gente não fugir muito do tema, esse feedback de qualidade passa por esse caminho, reconhecer quais são os seus pontos fortes e como você pode desenvolvê-los ainda mais para você ficar melhor ainda, né? Vamos seguindo. A cultura de feedback tem que ser uma prioridade e ser colocada em prática, e aí a gente modifica a cultura. Um retorno, né, esse feedback de qualidade para inspirar o crescimento e o comprometimento entre as pessoas daquele grupo. O simples processo de fazer as pessoas saberem que o desconforto é normal, e isso vai acontecer através desse processo de abrir espaço para vulnerabilidade, para dar o feedback, e explicar por que isso vai acontecer, ele é muito importante. Isso reduz a ansiedade, reduz o medo e a vergonha. Então, antes de ser implantado, é importante explicar o passo a passo. Qual que é o objetivo de um feedback de qualidade? Ele vai apresentar ali mais os nossos pontos fortes, aquilo que precisa ser melhorado, de uma forma onde a gente consiga eliminar, ou pelo menos compreender melhor quais são os gatilhos para a culpa, quais são os gatilhos para a vergonha, e ali modificar aquilo, né? Então isso reduz a ansiedade nas pessoas, né? O desconforto, ele acaba nos assustando, mas quando nós falamos, né, e sistematizamos, fica muito mais fácil enfrentar, quando você vai colocando ali certinho, né? É uma tarefa de convencer sua mente e o coração, incentivando a coragem e para que você possa ter o crescimento, como ela fala, né? O segredo de um retorno de qualidade, de um feedback de qualidade, é enfatizar a perspectiva dos pontos fortes. Mais uma vez aí, um método eficiente para entender nossos pontos fortes é justamente examinar a relação entre forças e limitações. Se observarmos o que fazemos melhor e o que nós queremos mudar, nós veremos os dois. Frequentemente são em graus variados de um comportamento central. Quase sempre nós tendemos a cometer alguns erros quando nós não encontramos esses pontos. Então é sempre essa avaliação. Foca lá nos teus pontos fortes, desenvolve ainda mais eles, porque isso vai fazer com que você se sinta mais seguro, mais comprometido, vai te dar possibilidade de crescimento para todos nós, aonde quer que nós estejamos inseridos, seja lá nas instituições, nas empresas, nas escolas, dentro de casa, e como ela já colocou inclusive nesse capítulo ainda, a base desse contato com a vulnerabilidade começa em casa. A partir dali, a gente instala esses padrões de comportamento, onde nós, vamos dizer assim, desenvolvemos a nossa mentalidade subconsciente ou inconsciente em casa. A criança ali até os 7 anos, ela está muito mais envolvida no ambiente familiar. A maior parte do tempo ela está no ambiente familiar. Então é ali que são construídas essa possibilidade de vulnerabilidade ou não. E aí isso vai se repetindo ao longo da vida.
Naturalmente que isso pode ser modificado, mas quando você já traz isso para o teu ambiente familiar antes, para que a criança seja criada, se desenvolva nesse tipo de ambiente, você poupa muito tempo, né? Muita terapia. Em primeiro lugar, é necessário conhecer nossas forças e assim identificar o meio de usarmos para enfrentar os desafios que nós temos. A estratégia que ela coloca é identificar 3 pontos fortes e um que precise ser melhorado para aí ter uma oportunidade de crescimento. A vulnerabilidade está no âmago do processo do feedback, quando você se expõe para que você seja avaliado, vamos falar assim, e aí as outras pessoas apontarem quais são os pontos fortes daquilo que você está falando, você se abre para a sua vulnerabilidade, né? E aí é um exercício de também, quando você for receber, entender que isso pode gerar confusão, pode gerar ansiedade, pode gerar desconforto, porque a vulnerabilidade é sobre isso, sobre desconforto, né? Bom, e aí qual que é o ponto negativo a respeito do feedback, né? Quando você já vai achando que já é superior, você coloca lá suas máscaras, você já coloca suas capas e você vai se achando superior, que não tem nada mais para aprender. No fundo disso, o que a Brené coloca? Que existe um fundo de muito medo instalado ali por trás. Quando você não consegue sair desse papel de tá tudo certo, não preciso mais aprender nada. E isso é um erro, assim, brutal, porque a gente está sempre aprendendo. Inclusive, a gente aprende com as crianças, né? Outro dia eu estava com a Caterine sentada, eu estava escrevendo, e aí ela falou assim, mamãe, você quer que eu te ajude? E aí eu falei, quero, eu preciso de uma ideia para isso daqui. E aí ela veio, sentou do meu lado e ficou falando das coisas que ela sabia. Então ela falou sobre o planeta Terra, sobre o sistema solar, sobre os seres humanos. E eu achei tão incrível como que o raciocínio dela foi, com base numa ideia que eu dei, uma ideia inicial, ela foi desenvolvendo ali o raciocínio dela. Então a gente sempre aprende, aonde quer que a gente esteja, seja com as crianças, com os animais, com as outras pessoas, com as circunstâncias que a gente está. Então essa visão, esse filtro de estou sempre aprendendo, eu sou capaz de aprender, eu me abro para o aprendizado, ele também é um filtro muito importante. Isso abre espaço para que você, novamente, seja mais criativo, inovador e comprometido. Vamos para o próximo tópico. Ela fala sobre ocupar o mesmo lado da mesa. Aqui nesse tópico, ela conta uma história muito linda sobre como na faculdade ela fez um trabalho e ela tinha tirado uma nota baixa. Uma nota que para ela era abaixo daquilo que era esperado. Então ela foi lá cheia de argumentos, cheia de se conversar com a professora. E no momento em que ela chegou, ela esperava que a professora ficasse numa posição de autoridade, de superioridade, porque ela estava indo questionar uma nota. E que ela chegou lá na sala da professora e a professora saiu de trás da mesa e sentou, pegou uma cadeira, sentou ao lado dela e falou e deu boas-vindas, fez com que ela se sentisse ali acolhida, bem recebida. E naquele momento, a Brené conta que ela se desarmou completamente. E antes que ela falasse qualquer coisa, a professora elogiou o trabalho dela, falou, seu trabalho está muito bom, eu precisei tirar alguns pontos por conta da formatação, precisava melhorar, e foi dando vários pontos positivos, acho que o seu trabalho pode ser publicado e tal. E isso desarmou tudo aquilo que a Brené tinha ido lá para questionar, para falar, para enfrentar. A professora dela simplesmente, com a atitude, com o comportamento dela, simplesmente desarmou os argumentos que a Brené já estava levando. E ela conta isso, o quanto foi importante que a professora tivesse a empatia, o cuidado de sentar do mesmo lado da mesa que ela, saindo daquele ponto de eu sou a autoridade, mas eu estou aqui junto com você e você pode fazer, você pode expor os teus pontos assim como eu vou expor os meus. Você faz ali uma equidade, né? E aí ela coloca vários pontos que podem ser aplicados no feedback. Estar disposto a sentar do mesmo lado da mesa, apresentar empatia, né? O desejo de colocar os problemas de frente para serem enfrentados e não mascarados, para serem discutidos.
disposto a assumir, cada um assumir a sua parte de contribuição ou de prejuízo, e agradecer o empenho sincero de cada um, sem criticar, ao invés de ficar só criticando e apontando as falhas, né? Ela fala que o feedback, ele é cuidar disso junto, desses processos juntos, né? Quando se está sob pressão, pode ser muito difícil manter a mente equilibrada, porque para você dar um feedback, é necessário que você tenha um equilíbrio. Isso é treinamento. Quando se está sob pressão, é muito difícil manter a mente equilibrada e aí então oferecer um retorno de qualidade. Então, quando há uma situação onde é necessária uma resposta muito rápida, ou então envolve muitas outras pessoas, outras questões, o feedback ele acaba perdendo um pouquinho ali da sua qualidade mesmo. Esse é um dos maiores, segundo o Brené, um dos maiores desafios para você dar um feedback de qualidade é estar sob pressão. Seja pressão lá na sua, mesma coisa, na sua empresa, enfim, em vários locais. E quando os feedbacks eles são armados, como a Brené foi lá para conversar com a professora, ela ia dar um feedback a respeito do seu trabalho. E quando você já vai armado, ele acaba acionando o sistema de defesa do nosso corpo. Nós, biologicamente, temos o nosso sistema de defesa, né? Que é o nosso cérebro mais primitivo, responsável pela nossa sobrevivência. E quando você já vai armado, preparado, lá com todos os seus argumentos, e você não dá espaço para você escutar o outro, você está acionando o teu sistema de sobrevivência. Você está acionando lá o teu cérebro mais primitivo e isso acaba que você não dá espaço para o aprendizado, você não dá espaço para o novo chegar, né? Ou para o novo acontecer. A importância de solicitar o feedback para as pessoas que estão ao seu redor é captar conselhos e imaginar uma situação diferente. É estar disposto a solicitar esse feedback, isso é uma abertura, é um passo que você dá, e também recebê-lo. É o primeiro passo, solicitar esse feedback, e aí você aumenta muito as chances de fazer as mudanças. Quando você sai de esperar esse feedback de uma forma mais armada, cheio de defesas. É uma mudança dos seus comportamentos mesmo, né? A vitória é se desarmar. Para que você tenha um feedback de qualidade, é necessário se desarmar. É se mostrar, é se comprometer. O real sentido e significado por trás desse feedback é exatamente isso. É se desarmar. Tirar aquilo que você já acredita. Mas isso é difícil. De fato, é difícil. Eu já tenho um monte de crenças aqui instaladas que são para mim verdades e que para mim são verdades absolutas. Mas para o outro não é. Cada um tem a sua própria verdade, que para ele pode ser verdade absoluta, sim. Então, tirar mais esse meu pensamento ali consciente de que eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada. Pelo contrário, a gente tem muita coisa para aprender. Bom, ela vai seguindo aqui no capítulo onde ela fala sobre a coragem de estar, né, vulnerável. Ela vai fazendo parte da nossa vida. E ela, inclusive, a coragem de estar vulnerável, ela atua sobre os nossos relacionamentos. E todos os relacionamentos, né? Sejam eles relacionamentos de trabalho, sociais, com a espiritualidade, com relacionamentos amorosos, com os filhos, relacionamentos de trabalho, enfim. Todos eles, quando você começa a ter esse comportamento, né? E padrões de pensamento de mais vulnerabilidade, de ousadia, de tirar as suas capas, eles te dão a possibilidade de ter relacionamentos melhores. Não há nada mais importante do que ter coragem e dizer: eu errei, eu não sei. É ser honesto e transparente. Essa é a chave do sucesso para todas as áreas da sua vida, que é a grande virada deste capítulo, é quando o Brené coloca isso, de que a coragem da vulnerabilidade é assumir a verdade, ser sincero, ser honesto e tirando lá
aquilo que eu acredito, inclusive, sobre mim. Ela vai explicar um pouquinho aqui. Por definição, empreendedorismo é estar vulnerável, é ver a capacidade de administrar e lidar com incertezas. As pessoas estão sempre mudando, as coisas vão se modificando e é muito importante competir e ser ágil e criativo. É preciso criar uma visão e viver de acordo com ela, e não a visão sem vulnerabilidade. Aqui ela vai citar esse exemplo, trazendo para as empresas de que o empreendedorismo ele é uma grande chave para a vulnerabilidade. Ela é uma grande porta ali para acesso à vulnerabilidade porque ele convive com incertezas. E aí o mecanismo de ação vai ser o quê? Saber lidar com ela, saber administrar e agir de forma criativa e rápida para resolver aquelas questões, aqueles problemas. Faz parte ainda da vulnerabilidade, correr risco e cultivar a confiança em si mesmo. A vulnerabilidade é a origem da criatividade, da inovação e da confiança. E a regra de ouro para isso se você estragou, você conserta. No sentido de que se algo deu errado, que você fez algo errado, que não deu certo da forma como você queria e fez um estrago, é importante que você reconheça isso e vá lá fazer a limpeza, organizar aquilo que ficou bagunçado, porque isso também é um papel, é um sinônimo de vulnerabilidade. Já estamos chegando aqui para o final deste capítulo, aonde ela vai finalizar o capítulo com um texto muito bonito, aonde ela quer incentivar as pessoas que estão aqui, funcionários, alunos, crianças, os filhos, o que eles gostariam, de acordo com a pesquisa que ela fez, o que eles gostariam de falar para as pessoas que estão em liderança. Então, os pais, os professores, os mestres, os chefes, os donos das empresas, os diretores, todos eles. Então, ela fala o seguinte, ela compilou todas as respostas e montou uma cartinha. Para executivos e professores, diretores de escolas, gerentes, políticos, líderes comunitários e todos aqueles que tomam decisões, as crianças, elas querem se mostrar. Nós queremos nos mostrar, aprender e queremos inspirar outras pessoas também. Nós somos criados para os relacionamentos, para a curiosidade e para o envolvimento. Procuramos o sentido das coisas e temos um profundo desejo de criar e contribuir. Nós desejamos correr riscos e acolher a nossa vulnerabilidade e sermos corajosos. Quando aprender e trabalhar se tornarem desumanizados, quando vocês não nos enxergam mais e não estimulam nossa ousadia, ou então quando só virem aquilo que produzimos de maneira e como cumprimos essas tarefas, nós também nos afastaremos daquilo que o mundo mais precisa de nós, que são os nossos talentos, nossas ideias e nossa compaixão. O que pedimos é que se envolvam conosco, revelem-se ao nosso lado e aprendam algo e venham com a gente. Dar feedback é uma atitude de respeito. Quando não há conversa sincera sobre nossas forças, nossas oportunidades de crescimento, nós questionamos a nossa contribuição e nosso comprometimento. Acima de tudo, pedimos que vocês se mostrem, que se deixem ser vistos e que sejam corajosos. Ousem conosco. Isso é a grande frase, de Brené aqui ao longo desse livro. E é a mensagem que ela deixa aqui ao final desse capítulo, onde ela falou sobre liderança, ela falou mais uma vez sobre vulnerabilidade nos diferentes setores e principalmente sobre o feedback de qualidade. A mudança sair do papel de crítico para o papel de estou junto, estou disposto a te ouvir, estou disposto a contribuir com você. No próximo domingo, capítulo 7, e encerrando aqui a leitura do livro, o título é Criando Filhos Plenos, ousando ser um adulto que quer que os filhos sejam. Então, ela vai finalizar o livro, falando da base, como que nós podemos criar filhos mais plenos, com ousadia. Eu espero que você tenha um excelente domingo, uma excelente semana e até domingo que vem.